E se você só existisse porque seus ancestrais eliminaram seus primos? Por 250 mil anos, os humanos não estiveram sozinhos. Dividimos o planeta com um rival robusto, forte e tão inteligente quanto nós, os Neandertais. De repente, eles sumiram, deixando a Terra para nós. O que deu vantagem ao Homo sapiens na luta pela sobrevivência? Foi inteligência, trabalho em equipe ou só sorte? No episódio de hoje do The Infographics Show, questionamos por que sobrevivemos enquanto os Neandertais sumiram para sempre. Antes de falarmos sobre seu modo de vida, vamos entender que tipo de criaturas eles eram. Porque os Neandertais não eram apenas inteligentes, eles eram fortes como tanques e com certeza nos superavam em resistência. O Neandertal médio pesava cerca de 83 quilos, aproximadamente 20% a mais que um homem moderno, Cro-Magnon. Essa diferença de peso vem do fato de que seus ossos eram muito mais grossos do que os nossos, às vezes 2 vezes mais grossos em alguns lugares, sugerindo que eles eram incrivelmente musculosos. Seu porte robusto lhes dava força e resistência, ajudando-os a sobreviver aos invernos rigorosos e aos confrontos com a megafauna da Era do Gelo. Derrubar e manter um Neandertal no chão exigia muito esforço. Cerca de 79% dos Neandertais mostram lesões traumáticas antigas, já cicatrizadas, incluindo ossos quebrados, fraturas cranianas e amputações. Mas os Neandertais não investiram só em força e constituição. Eles provavelmente eram ótimos velocistas por seus músculos fortes e pulmões grandes. No entanto, eles provavelmente não seriam bons corredores de longa distância. Pesquisas genéticas indicam que as fibras musculares dos Neandertais eram mais adaptadas a explosões curtas de força do que à resistência. Ao contrário dos primeiros humanos, que caçavam pela pura resistência, perseguindo a presa até que ela desabasse de exaustão, os Neandertais eram caçadores de emboscada, preferindo atacar rapidamente seus alvos e enfrentá-los de frente. Para entender como ficaram assim, precisamos voltar centenas de milhares de anos até a Era do Gelo. Foi nessa era que os primeiros humanos migraram da África para a Eurásia. Crânios desse período indicam que Homo heidelbergensis passava por neandertalização, com cada geração se adaptando mais ao clima frio. Essas características foram ampliadas por longos isolamentos causados pelo clima rigoroso. Esses grupos isolados de Homo heidelbergensis evoluíram para uma espécie distinta, o Homo neanderthalensis. Neandertais se diferenciavam dos humanos contemporâneos, chamados Cro-Magnon, de algumas formas. Tinham peitos largos, membros curtos, cabeças grandes, olhos e cavidades nasais maiores, sobrancelha proeminente e dentes grandes. Seus peitos largos acomodavam seus pulmões maiores e suas cavidades nasais maiores funcionavam como umidificadores embutidos, o que os ajudava a respirar em clima extremamente frio. Pesquisas genéticas em restos de Neandertais indicam que eles tinham variações de pele e cabelo parecidas com as nossas. Também sabemos que o cabelo, a pele e as unhas dos Neandertais provavelmente eram muito mais grossos do que os nossos. Por muito tempo, achava-se que os Neandertais eram mais baixos, mas novas pesquisas indicam que tinham altura similar aos humanos Cro-Magnon. Se você pensa que eles se curvavam como macacos, está enganado. Isso é apenas um mito. O mito surgiu do estudo de um esqueleto de Neandertal em La Chapelle-aux-Saints, França, em 1911. O esqueleto em questão foi posteriormente revelado ser de um Neandertal idoso, possivelmente acometido por artrite, cuja postura envelhecida foi generalizada para toda a espécie. É como achar o esqueleto de uma criança e concluir que humanos eram muito pequenos. Os Neandertais eram um pouco menos eretos que nós, mas nossos predecessores não foram chamados de Homo erectus à toa. Eles se pareciam mais conosco do que você imagina. Descobertas recentes sugerem que eles podem ter sido tão inteligentes quanto nós. Isso contradiz as teorias do biólogo do século XIX, Ernst Haeckel, que chamava os Neandertais de Homo stupidus. O principal motivo para esse equívoco é o fato de que os Neandertais tinham cerebelos um pouco menores do que os humanos. Mas isso não conta toda a história. Neandertais já usavam ferramentas de pedra complexas, como machados e lanças, milhares de anos antes dos ancestrais humanos chegarem à Europa. Eles faziam roupas simples com peles de animais para se manterem aquecidos no inverno. Eles também provavelmente tinham as ferramentas para fazer fogo, já que os arqueólogos encontraram evidências de lareiras em cavernas onde os Neandertais viviam.
Evidências em cavernas francesas indicam que eles defumavam e curavam carne para guardar. E essa não é a única prova curiosa da inteligência dos neandertais em cavernas distantes. Podem ter existido diversos casos de gravações uniformes feitas com ferramentas de sílex. Pode não parecer importante, mas um grupo de cientistas que estuda o tema discordaria muito de você. Eles disseram sobre as gravações: a produção da gravação exigiu excelente controle neuromotor e volitivo, o que implica atenção focada. Isso fica evidente nas linhas entalhadas nas cavernas há 35 mil anos. Se você se pergunta sobre essas marcas estranhas, os neandertais provavelmente tinham um lado artístico. Alguns espécimes têm fósseis marinhos, e em 2024 arqueólogos espanhóis acharam conchas em área de neandertais, objetos sem propósito prático. Eles podem ter sido parte de um jogo, usados como moeda ou apenas colocados ali porque o neandertal achou bonitos. Essas possibilidades indicam um pensamento abstrato que antes não achávamos possível neles. Também há muitas evidências de que os neandertais gostavam de personalizar suas ferramentas, adicionando penas de pássaros ou ossos, não por praticidade, mas por estilo ou talvez até por um significado espiritual. Lembra dos ferimentos dos neandertais que citamos antes? Essas altas taxas de ferimentos graves mostram que os neandertais eram muito sociais e inteligentes. O espécime Shanidar I, achado no Kurdistão em 1957, tinha ausência do braço direito e trauma craniano grave. Ferimentos que possivelmente causaram cegueira em um olho e surdez em ambos os ouvidos. Diante da gravidade desses ferimentos, você pensaria que foi isso que o matou, certo? Uma nova análise em 2017 mostrou que todos esses ferimentos haviam cicatrizado completamente. Apesar disso, Shanidar I viveu bem até os 40 anos de idade avançada para a época. Mesmo considerando o quão resistentes os neandertais eram, não havia absolutamente nenhuma chance de Shanidar I ter sobrevivido tanto tempo sem a ajuda dos outros membros de sua comunidade. Isso indica que a sociedade neandertal era organizada o bastante para cuidar de seus doentes e feridos. Enterravam seus mortos com objetos simbólicos, como flores e pontas de flecha gravadas. Tudo isso indica uma sociedade complexa, como a dos Cro-Magnons. Porém, ainda não há consenso sobre isso. Os neandertais eram capazes de linguagem, como entendemos hoje. Eles tinham um osso hioide quase idêntico ao nosso, que é uma parte importante da fala. Sem conhecer as cordas vocais deles, não dá para afirmar. E os neandertais também eram sociais com outros grupos? Outra criatura misteriosa parecida com humanos do passado são os denisovanos. Sabemos pouco sobre eles, exceto que viviam em cavernas geladas da Sibéria. Estudos mostraram que alguns denisovanos conviveram em cavernas com neandertais, vivendo, trabalhando e até cruzando entre si. Então, se os neandertais eram tão inteligentes quanto os Cro-Magnons e eram mais fortes e mais resistentes do que os Cro-Magnons, por que eles não estão mais por aqui hoje? A evolução trata da sobrevivência dos mais aptos, e os neandertais eram muito capazes. Como uma espécie tão bem adaptada foi extinta? Ao longo das décadas, desde que os neandertais foram descobertos, surgiram várias teorias sobre por que eles foram extintos. No início dos anos 1900, cientistas pensavam que neandertais evoluíram para humanos ao descreverem a espécie pela primeira vez. Naquela época, eles tinham uma visão muito mais linear de como a evolução funcionava, acreditando que ela seguia em linha reta. Os neandertais vieram dos macacos e os humanos dos neandertais. Basicamente, acreditava-se que funcionava como a evolução nos Pokémon. Mas, à medida que a compreensão da genética se desenvolveu, os cientistas passaram a entender que neandertais e humanos eram duas espécies distintas que evoluíram de um ancestral comum. Além disso, evidências arqueológicas provaram que humanos e neandertais coexistiram durante parte da Era Pleistocena. As estimativas sobre quanto tempo coexistiram vão de 2.600 a 7.000 anos. Os ossos e artefatos de Cro-Magnon descobertos e datados desse período parecem ser da época em que as populações de neandertais estavam começando a diminuir. Isso originou a teoria de que os Cro-Magnon exterminaram os neandertais. Devido ao estado dos esqueletos de neandertais, é difícil saber se algum foi morto por armas dos Cro-Magnon, mas também não há provas de que não lutaram. Porém, sobre sociedades humanas pré-históricas é difícil afirmar.
Paul Pettit, um paleoantropólogo da Universidade de Durham, chegou a dizer isso. Embora o contato tenha ocorrido ocasionalmente e até de forma violenta, foi algo raro e insuficiente para causar a extinção dos Neandertais. Mas mesmo que eles nunca tenham realmente entrado em guerra, os Cro-Magnons poderiam ter matado os Neandertais de uma forma muito menos direta, através de doenças. Ao migrarem do norte da África, os Cro-Magnons provavelmente trouxeram germes desconhecidos pelo sistema imunológico dos Neandertais locais. As duas espécies competiam pelas mesmas fontes de alimento, e nos invernos rigorosos da Era do Gelo, a escassez tornava a disputa mortal. Outra teoria sobre a morte dos Neandertais é que, assim como pode acontecer conosco, foi causada por uma alimentação ruim. Um estudo sobre o estilo de vida dos Neandertais mostra, pela quantidade de zinco encontrada em seus dentes, que eles tinham uma dieta principalmente carnívora. A dieta onívora e equilibrada dos Cro-Magnons, rica em vitaminas e carboidratos, os tornava mais saudáveis e favorecia seu desenvolvimento físico, ao contrário dos Neandertais. Mas não é só que os Cro-Magnons sempre tinham o que comer. Pesquisas indicaram que Neandertais obtinham 80 a 90% da proteína de animais caçados. Se as populações de presas diminuíssem devido a circunstâncias externas, populações inteiras de Neandertais poderiam morrer de fome, e isso tinha resultados terríveis. Antropólogos acharam indícios de que Neandertais faziam o mesmo tipo de açougue com outros Neandertais que com suas presas, reforçando a hipótese de canibalismo. Quando o genoma do Neandertal foi sequenciado em 2010, isso nos deu outra teoria potencial, mais otimista, sobre o motivo da extinção dos Neandertais. O DNA do humano moderno e do Neandertal é ainda mais próximo do que os 98,7% de similaridade genética que temos com os chimpanzés. As duas espécies eram próximas o bastante para gerar descendentes viáveis, o que cientistas acreditam ter ocorrido frequentemente, o suficiente para que a maioria das pessoas vivas hoje tenha até 2% de herança neandertal. Apesar de muitos genes neandertais serem DNA lixo não codificante, alguns ainda influenciam nossa biologia atualmente. Por exemplo, os genes oligoadenilato sintetase 1, 2 e 3 ajudam a combater infecções virais. Outros remanescentes, como ASB1 e EXOC6, relacionam-se ao hábito notívago, mais frequente em pessoas de origem europeia. Essa característica teria sido valiosa durante o longo e escuro inverno da Era do Gelo. Além dessas características genéticas úteis, os Neandertais também nos transmitiram genes ligados à trombose venosa profunda, depressão clínica e alergias sazonais. Então não agradeça tanto a eles. Embora os Neandertais estivessem sendo superados pelos Cro-Magnons, o contato e cruzamento com eles teria sido muito benéfico para os Neandertais. Quando os Cro-Magnons chegaram à Eurásia, as populações de Neandertais já estavam diminuindo. Grupos pequenos isolados enfrentavam forte endogamia. A chegada deles e os romances entre espécies trouxeram sangue novo vital ao seu pool genético. Então, pode ser que os Neandertais não tenham desaparecido completamente. Eles se fundiram com os Homo sapiens Cro-Magnon e criaram a espécie humana moderna. A mudança climática também contribuiu para o desaparecimento dos Neandertais. Não é à toa que o Pleistoceno é conhecido como Era do Gelo. Estava muito frio. Durante essa era, a Terra alternava entre períodos glaciais, quando o clima variava de frio a muito frio. O período em que os Neandertais começaram a desaparecer coincide com um evento climático chamado Evento Heinrich H5, uma onda de frio extrema que durou milênios. Acredita-se que isso contribuiu para a extinção do urso das cavernas, da hiena das cavernas e outros grandes mamíferos. Animais de clima frio gastam mais energia para manter a temperatura e, por isso, precisam consumir muitas calorias. Mudanças na quantidade de alimento podem causar efeitos desastrosos em toda a cadeia alimentar. Além disso, os Neandertais também eram vulneráveis a quedas extremas de temperatura. Pode parecer estranho, mas fique com a gente. O formato dos polegares, as mãos dos Neandertais e dos Cro-Magnons, assim como dos humanos modernos, são praticamente iguais, exceto por duas grandes diferenças. Os dedos deles eram mais curtos e os polegares tinham um ângulo diferente. Isso, na maior parte, não afetava a capacidade deles de caçar, cozinhar ou usar ferramentas,
mas provavelmente significava que eles tinham muito menos destreza manual do que nós. Habilidades motoras finas, como costurar, provavelmente eram difíceis para eles. Essa teoria é apoiada pelo fato de que nunca foram encontrados furadores ou agulhas de costura em nenhum sítio arqueológico de Neandertais. Embora conseguissem curtir peles e fazer cobertores e ponchos simples, sempre seriam menos avançados na moda que os Cro-Magnons. Na época, evidências indicavam que usavam tendões para costurar peles e fazer roupas ajustadas. Protegia melhor do frio do que as capas soltas usadas pelos Neandertais. No final, os Neandertais provavelmente desapareceram por causa de uma combinação de todos esses fatores, cada um alimentando o outro. Mas todos esses problemas foram agravados pela maior questão de todas, a superespecialização deles. Neandertais eram tão fortes e resistentes que pareciam ter superpoderes em comparação aos humanos modernos. Mas essa força era resultado de serem extremamente bem adaptados a um ambiente muito específico. Então, quando esse ambiente começou a mudar, essas mesmas adaptações foram o que os impediram de partir. Evidências indicam que Neandertais eram nômades, circulando por várias cavernas na mesma região. Mas eles estavam longe de serem tão capazes dos tipos de jornadas que os primeiros humanos eram capazes de fazer. Os mesmos corpos robustos e membros curtos que faziam dos Neandertais predadores perfeitos em regiões subárticas também significavam que eles provavelmente não se afastavam de seus territórios estabelecidos, pelo menos com muita frequência. Isso fez com que as populações de Neandertais ficassem muito isoladas, principalmente nos períodos glaciais. Provavelmente é por isso que há tantas evidências de endogamia no DNA dos Neandertais. Compare com os humanos Cro-Magnon, que evoluíram para um ambiente oposto ao dos Neandertais, a savana africana. Como eles vieram de um clima mais quente, seus corpos usavam energia de forma mais eficiente. Membros longos, ossos leves e corpo esguio permitiam que corressem mais rápido que predadores e se espalhassem por áreas maiores em busca de água e recursos. A habilidade do Cro-Magnon de basicamente escolher uma direção e continuar andando. Isso permitiu que chegassem à Eurásia e depois às Américas pelo Estreito de Bering congelado. Sua destreza manual permitia criar ferramentas especializadas para sobreviver em qualquer ambiente. Desde roupas até cestos trançados e armas de longo alcance como lanças e fundas, eles também construíram jangadas e barcos capazes de navegar no mar, espalhando-se até a Austrália. Mesmo com um ambiente hostil, seus descendentes permanecem lá 40 mil anos depois. No fim, os Neandertais não sumiram por serem mal-sucedidos. Por um tempo estavam indo muito bem. Eles sumiram por serem tão adaptados àquele tempo que não conseguiram se adaptar a mais nada. Se nada mais, a história da ascensão e queda do Homo neanderthalensis é sobre os perigos de ficar confortável demais com a forma como as coisas estão no presente. Nunca tenha medo de mudar e sempre seja persistente, mesmo que cometa erros ao longo do caminho. Essas características nos trouxeram até aqui. Se não as cultivarmos, podemos seguir o caminho do Neandertal. Embora os humanos modernos tenham sobrevivido e os Neandertais não, como era a vida deles de fato? Veja como era um dia na vida de um Neandertal para voltar no tempo e descobrir como nossos antigos primos viviam. Ou clique neste vídeo em vez disso.